7 vantagens do empréstimo com parcelas fixas. Hoje a gente sabe que é de extrema importância que a gente tenha uma organização financeira para conseguir manter as dívidas mensais todas em dia. E saber o valor que a gente vai pagar, o valor fixo e o prazo pode ajudar muito nessa organização. Porque a gente sabe que muitas vezes os pagamentos podem acabar não ocorrendo por vários motivos, dentre deles a falta de dinheiro, esquecimento da data do vencimento da conta ou até mesmo a não programação do pagamento, entre outros. No mesmo caso, o empréstimo consignado, ele traz uma grande vantagem, que a gente sabe que o desconto é feito sempre direto na folha de pagamento. Então, a gente tem a certeza de quando vai ser descontado e qual é o valor, sempre, pois as parcelas sempre serão fixas, então não irão sofrer alteração até o final do contrato do prazo estipulado. Então, agora a gente vai entender melhor algumas vantagens sobre ter parcelas fixas e, inclusive, sobre o prazo fixo. Hoje, cada contrato tem a sua peculiaridade. No caso do empréstimo consignado, ele pode estar variando em vários sentidos, como os bancos, taxas de juros cobradas, custo efetivo total e o prazo para pagamento. Essas informações elas precisam estar sempre no contrato que o cliente for assinar, porque todo mundo precisa ter uma garantia por escrito das condições que está contratando o empréstimo. Com isso, as parcelas então no empréstimo elas podem variar em relação ao seu valor ou prazo de pagamento. Valores de descontos fixos. Hoje, então, os empréstimos consignados, eles têm as parcelas fixas, ou seja, o mesmo valor que você contratou no início do contrato vai ser o mesmo valor que você vai pagar até o final do prazo contratado. Hoje, então, o valor da parcela ele é determinado pelo custo efetivo total, onde é dividido o custo pelo número de prestações. E lembrando também que cada banco ele sempre vai ter uma taxa de juros para apresentar e um set, tá? Que é o custo efetivo total. Ou seja, o valor total a ser pago também vai poder estar variando de banco a banco, ainda mais que um valor emprestado seja o mesmo. Temos também como vantagem prazos fixos. Da mesma forma que as parcelas são fixas e a gente sabe certo qual é o valor que vai descontar todo mês, o prazo fixo faz com que a gente tenha conhecimento da data que essa parcela vai ser descontada. No momento, então, da contratação, sempre vai ser possível escolher aí a melhor data de pagamento. Então, todos os meses a gente tem plena ciência de quando virá ser descontado. Esse prazo, se por acaso ele for desrespeitado, o banco pode estar cobrando uma taxa de juros adicional, como forma aí, então, de fazer uma compensação, caso vier atrasar, então, o pagamento depois da data estipulada. Os juros, a gente sempre tem que lembrar que os juros também precisam estar muito claros no contrato para evitar qualquer cobrança indevida ou abusiva. Então, a gente tem que cuidar bastante as cláusulas, o que vem incluso, para a gente não ter uma surpresa aí no final do mês. Se por um acaso o dia que você marcou para fazer o pagamento cair em um dia como sábado, domingo ou feriado, vai ser considerado então o próximo dia útil como a data do vencimento. Quais são os empréstimos que têm parcelas fixas? Hoje, infelizmente, não são todas as formas de crédito que disponibilizam esse benefício de ter parcelas fixas. Então, não sendo fixos os descontos, sempre quando for contratar esse crédito, é preciso se programar para esse pagamento mensal. Hoje, a linha de crédito que vai trazer como benefício o pagamento de parcelas fixas será o empréstimo consignado. Porém, não é uma regra. A gente deve, então, sempre consultar a instituição financeira que está fazendo a liberação do crédito para estar confirmando esse benefício. Agora eu vou apresentar para vocês as 7 vantagens do empréstimo com parcelas fixas. Lembrando que hoje, quando a gente consegue ter um empréstimo com parcela fixa, fica mais fácil da gente se organizar financeiramente todo final de mês, pois assim a gente sabe qual é o valor que a gente tem que pagar, da mesma forma que o prazo que vai se estender essa cobrança. A primeira vantagem, então, é o pagamento sempre no mesmo valor.
Hoje a gente tem então uma parcela fixa, é óbvio que a gente vai estar pagando sempre o mesmo valor todo mês. Então assim não terá nenhuma surpresa no final do mês com outro valor que a gente desconheça. Lembrando só que o cartão de crédito consignado, sim, que ele pode ter a sua parcela alterada conforme o uso aí que o pessoal vai fazer durante o mês. Mas no empréstimo consignado, o valor sempre será o mesmo. Assim, a pessoa vai ter ciência total dos seus gastos final do mês. Pagamento sempre no mesmo prazo. Hoje, então, a gente sabendo qual é o prazo que foi retirado a linha de crédito, a gente tem uma maior previsibilidade do que vai ser preciso pagar durante aquele mês. Ou seja, a gente vai conseguir manter um maior planejamento financeiro, sabendo que todo mês aquela prestação vai ser paga ou será descontada automaticamente da folha de pagamento. O terceiro benefício de contratar um empréstimo com parcelas fixas é que não tem a incidência de juros por atraso. Hoje, como por exemplo o empréstimo consignado, por ele vir sempre descontado automaticamente do salário ou benefício, não tem como atrasar o pagamento. Nesse caso, não terá incidência de juros por atraso. Como tem essa garantia, é por isso que os bancos conseguem garantir melhores taxas de juros para todo mundo que vai fazer um empréstimo consignado. Sem alteração da margem consignada. Para poder realizar o empréstimo consignado, o cliente precisa estar dentro da sua margem consignável, que hoje é de 35%, 30% sendo para o empréstimo e 5% sendo para o cartão. Hoje, então, não vai ter alteração na margem consignável no momento que o cliente contratar uma parcela fixa, pois ela nunca vai alterar, ela não vai aumentar e não vai diminuir também. Dessa forma, depois de contratado, se ele não realizar mais nenhuma outra operação, a margem dele irá permanecer sendo a mesma. Outro benefício muito grande é saber quanto terá de saldo no final do mês. Hoje, para a gente se organizar financeiramente, é de extrema importância que a gente saiba quanto a gente vai ter no final do mês. Da mesma forma, tanto para se organizar para fazer os pagamentos, como se organizar até mesmo para começar a fazer novos investimentos. Assim, então, também conseguimos planejar outros gastos. No momento que a gente sabe quanto a gente paga por mês, a gente consegue compreender então o quanto vai ficar disponível para a gente planejar outros gastos. E uma informação muito importante é que o empréstimo ele não é considerado um gasto essencial, por isso então ele deve ser realizado somente quando realmente for necessário. As parcelas fixas trazem como um grande benefício também o maior planejamento financeiro. Então hoje a gente pode não perceber isso, mas tendo uma parcela fixa a gente pode fazer uma grande diferença na nossa organização financeira, saber quanto a gente gasta, saber quando a gente recebe. Então hoje qualquer anotação que a gente faça que possa nos ajudar a nos auxiliar nesses principais rendas e nesses principais gastos, pode estar fazendo com que a gente evite ficar no final do mês com uma dívida aí que a gente não esperava. Hoje, então, quem faz o seu planejamento tem a capacidade de usar os seus recursos de maneira mais inteligente. Essas foram as 7 vantagens de você realizar um empréstimo com parcelas fixas. E agora, lembrando os benefícios do crédito consignado. Hoje, independente de qualquer motivo que faça você adquirir uma linha de crédito, você sempre tem que procurar o crédito mais recomendável para cada tipo de necessidade. Da mesma forma que se você for elegível hoje para ter um empréstimo com parcelas fixas, você vai conseguir se organizar muito melhor. Além das parcelas fixas, você tem valores de taxas de juros fixas, você tem o prazo fixo, o desconto vai ser sempre direto da sua folha de pagamento. O prazo aí ele pode estar variando de 72 a 96 meses para o pagamento. Você vai ter juros mais baratos, sem falar também que a liberação desse crédito ele será também possível para os negativados. Não faz consulta ao SPC Serasa. E diferente hoje de um outro financiamento, o dinheiro do empréstimo consignado ele pode ser usado para diversas finalidades. Reformar casa, comprar carro, entre outras tantas. Não precisa necessariamente ter somente um objetivo.